Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero André e é sempre bom podermos estar juntos, meditando na gloriosa e santa palavra do Senhor nosso Deus. Amados, hoje nós vamos entrar num assunto muito interessante. Vamos entrar num assunto que diz respeito ao conhecimento, à sabedoria. Tanto a sabedoria que vem de cima, como a sabedoria do nosso dia a dia, o aprendizado, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A definição tem sido completamente torcida com relação ao conhecimento. Muitas pessoas, quando você faz referência ao conhecimento, por eles não terem tido a oportunidade de adquiri-lo, o primeiro jargão que usam é: eu não preciso disso, porque a letra mata e o espírito vivifica. Mas espera aí. A palavra não está dizendo que o conhecimento mata. Não, de jeito nenhum. A palavra não está dizendo isso. O conhecimento ele é importante para que nós venhamos a discernir aquilo que está acontecendo no nosso meio. A desinformação tem sido um grande empecilho para a igreja ao longo dos anos. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, já adverte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Amados, a falta de conhecimento, a falta do conteúdo das Escrituras Sagradas, a falta de interesse por parte da maioria dos membros do corpo de Cristo tem contribuído para que cada vez mais graves heresias sejam inseridas no corpo da igreja. E nós não conseguimos discernir, não conseguimos detectar por falta de conhecimento. Uma dessas heresias é colocada através do medo. O medo de que vamos pecar, o medo de que vamos blasfemar. Mas você não consegue nem discernir o que é blasfêmia. Você não consegue discernir qual é o erro que você está cometendo, que tipo de erro você está cometendo. Basta apenas a liderança dizer que você não pode contestar isso ou aquilo, você já se retrai no seu canto com medo de estar pecando porque você não tem o conhecimento. Você é dominado pela ignorância. Me perdoe por falar dessa forma, mas a ignorância que eu me refiro é exatamente a falta do conteúdo bíblico na sua vida. O medo, queridos, tem sido o maior aliado daqueles que querem controlar o rebanho de Cristo. Esse medo, juntamente com o misticismo religioso, é embutido na mente das pessoas. O medo, para ser administrado na vida das pessoas, ele é misturado com um pouco de conteúdo bíblico. Ou seja, faz-se uma mistura de verdade com mentiras e as pessoas acabam acreditando. As pessoas com medo param de questionar. Eles não questionam mais determinadas práticas comuns nos nossos dias. Práticas que não deveriam acontecer dentro da igreja e as pessoas aceitam como sendo algo santo, algo inspirado. Mas com certeza é algo maligno que vem direto do inferno para o coração enganoso do homem. Mas eu quero deixar bem claro que quando eu me refiro que você deve questionar, eu estou propondo que o questionamento seja racional e não um motim contra a sua liderança. O questionamento, queridos, é saudável. O questionamento produz crescimento para ambos os lados. Quando você questiona determinado assunto que você não conhece, você estaria acabando com dúvidas que de repente estariam te amarrando durante anos e anos. E ainda que a sua liderança não saiba resolver aquela dúvida que você tem naquele momento, se o seu líder disser para você: eu não sei agora, mas eu vou procurar e vou te responder, pode confiar nele. Agora, se ele disser para você: irmão, eu não sei, isso é mistério, irmão, sai fora, porque a palavra do Senhor é revelada, a palavra do Senhor se explica. E se ele diz para você que é um mistério, é porque ele não sabe, ele não quer procurar e ele não quer que você conheça, ele não quer que você tenha o conhecimento aprofundado para que possa vir a questioná-lo mais tarde. Amados, se
você ou eu questionarmos qualquer ensinamento proposto pela nossa liderança, e segundo eles, nós estaríamos nos rebelando, nos controlando, nos colocando contra a liderança. E certamente eles diriam que nós estaríamos em pecado diante de Deus. É assim que nós nos colocaríamos. Muitos pensam que se nós questionarmos alguma coisa, mesmo que nós não venhamos a concordar, nós não temos base para questionar, nós não lemos as Escrituras, você não lê as Escrituras, você não se aprofunda naquilo que verdadeiramente poderia te trazer conteúdo, não só para questionar, mas também para contribuir em determinado assunto dentro da sua denominação. Quando você faz um questionamento, você está mostrando que tem dúvida e que precisa de uma resposta direta para que possa compreender a questão que te está sendo apresentada. Quando as pessoas ouvem um determinado pregador, aquela pregação eloquente, linda, bonita, maravilhosa, mas no final saem ainda mais confusos do que quando começaram a ouvir a pregação. Mas muitas vezes, ou por que não, em sua grande maioria, as pessoas, apesar de estarem confundidas, de terem suas cabeças confusas, não têm coragem de pedir a explicação a respeito daquele fato, daquele assunto que elas têm dúvida, para não serem tidos como ignorantes ou rebeldes diante da liderança, por discordarem de algo que foi apresentado. Meu amado, minha amada, você tem o direito de questionar, você tem o direito de perguntar, você tem o direito de dizer, eu não entendi, me explique. A liderança está aí para isso, esse é o papel da liderança. Te conduzir pelo caminho correto, tirar as suas dúvidas e ensinar a você o reto caminho. Nós temos também, queridos, aqueles irmãos que não compreendem nada da mensagem, mas mesmo assim dizem que foi uma bênção. E aí, irmão, o que você achou da mensagem? Ah, foi uma bênção. Mas qual foi o tema da pregação mesmo? Ah, irmão, eu não lembro, mas foi uma bênção. Quer dizer, e o conteúdo da mensagem? Você conseguiu entender? Você conseguiu absorver alguma coisa boa daquilo para você? Você trouxe alguma coisa boa para a sua vida através daquela palavra que foi ministrada? Amados, o nosso Senhor Jesus Cristo foi um dos maiores questionadores já descritos nas Escrituras Sagradas, exatamente por não concordar com as atitudes dos líderes religiosos do seu tempo. Jesus se tornou um dos maiores questionadores. Mas para que você possa questionar algo ou alguém, você deve ter conhecimento, você deve ter domínio do assunto abordado, para que aí então você possa expor o seu ponto de vista em relação ao questionamento que você tem. Você precisa compreender, você precisa estudar o assunto para que você possa questionar. O seu questionamento pode trazer grandes benefícios. De repente pode haver algum tipo de falha naquele conteúdo, ou algum outro irmão tem a mesma dúvida, e aquela pessoa que ministrou para você, ela vai aparar as arestas, vai promover um conserto naquilo que ele falou, aquele irmão vai sanar a dúvida dele. Mas apesar da palavra de Deus ser perfeita, ser infalível, o homem é falível, é passível de erro. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus, preste bem atenção, há dúvida com relação a isso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso é uma das maiores dúvidas. Jesus, ele era judeu, ou seja, praticante do judaísmo, seguidor da lei de Moisés, e não um cristão, como muitos pensam. Caso contrário, se ele fosse cristão, ele seria seguidor dele mesmo, ele estaria seguindo ele mesmo. E como pode isso? Jesus era judeu, seguidor da lei de Moisés, praticante do judaísmo. Os 4 evangelhos apresentados nas Sagradas Escrituras se passam não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Pois como pode haver um testamento se o testamentário ainda está vivo? E nos 4 testamentos mostra Jesus vivo. Jesus ali mostra que Jesus praticava as obras da lei. Tanto é que quando ele curava alguém, ele mandava que aquela pessoa que foi curada deveria ter os templos se mostrar ao sacerdote. Era isso que a lei mandava que fosse feito. Jesus era um seguidor da lei de Moisés. Por isso, o povo, hoje nos nossos dias, muitas vezes tem essa dúvida. E é por isso que eu estou mencionando esse assunto, e você vai entender por que eu estou mencionando isso.
ser chamado de judeu o judeu é aquele que crê no judaísmo, é aquele convertido ao judaísmo, aquele que nasceu dentro do judaísmo. Ser chamado de judeu não era prerrogativa de quem nasceu em Israel. O termo judeu é aplicado a todo aquele que pratica a fé judaica. Dê uma lidinha depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 5 ao 11, para ver que haviam judeus de várias nacionalidades. E Jesus, assim como seus discípulos, era praticante da fé judaica, na lei de Moisés. Por que eu estou falando isso? Você vai entender agora. Porque mesmo fazendo parte da religião judaica, Jesus era severo em questionar sua liderança com relação às suas práticas contrárias às Escrituras Sagradas, contrárias à Torá. Jesus questionava muito os seus líderes, porque ele sabia que suas práticas eram contrárias ao que as Escrituras dizem. Veja o que diz Mateus 23, do 1 ao 7. Então falou Jesus à multidão e os seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, que quer dizer mestre. De início, queridos, Jesus reprova os escribas e fariseus publicamente. Diretamente você pode reparar no texto que Jesus é enfático, ele é direto. Ele não tem meio termo com Jesus, ele reprova, porque ele sabe que o que eles estão fazendo não está correto. Jesus de início reprova os escribas e fariseus, dizendo logo de início: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Jesus fala do conteúdo da palavra, ele fala da lei, ele está falando da Torá, que era apresentada ao povo pelos escribas e fariseus. Jesus manda que eles observem o conteúdo da lei. E o texto continua: mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles diziam para observar a lei, mas eles mesmos não a observavam. O que os escribas e fariseus queriam demonstrar para a população era que eles estavam num nível elevado de santidade e que os colocava bem acima da população. Nos nossos dias existem muitos líderes, muitos homens que se portam exatamente dessa forma. Eles aparecem diante do povo demonstrando um grau tremendo, um grau enorme de santidade, como se estivessem acima do bem e do mal, e as pessoas os admiram. Mas a palavra diz que todos nós somos iguais perante o Criador, não há distinção. E Jesus continua: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eles criavam, queridos, dogmas e doutrinas para demonstrar que o caminho para se chegar a Deus é pesado e difícil demais para a pessoa comum. E o povo, ao vê-los daquele jeitão, bonitão, todo cheio de pompa, todo lindo, todo maravilhoso, acreditavam que eles cumpriam cada ponto das Escrituras Sagradas, cada ponto das coisas que eles ensinavam por conta da sua postura, por conta da sua aparência diante do povo. Mas nós damos graças a Deus que Deus não vê como o homem vê, Jesus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o nosso Deus, ele vê o interior. E Jesus continua: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Hoje é igual, não há diferença. Jesus
os censurava pelo fato de que eles queriam ser sempre o centro da atenção, quando na verdade Deus é que deve ser o destaque, deve ser o cerne, o centro da mensagem. Jesus deve ser o centro da mensagem. A mensagem é cristocêntrica. E ele continua: e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Você viu em algum lugar por aí? Galera que gosta de sentar assim na frente, assim naquele monte de cadeiras? Pois é isso aí. Jesus continua a mostrar que esses mesmos líderes queriam ser o centro do culto, um culto antropocêntrico. Eles queriam ter a atenção, eles queriam que o culto fosse voltado para eles, para que as pessoas observassem a sua santidade, ou seja, ser o centro da atenção dos homens. Eles queriam mostrar que eles estavam acima, que as pessoas tinham que tentar imitá-los. Eles eram o exemplo para que eles pudessem se achegar a Deus. Nós vemos isso nos nossos dias, nós conseguimos enxergar isso nos nossos dias. Pessoas tentando imitar homens, tentando fazer com que tenham uma aparência de santidade, se vestindo de uma forma em que pareça que a sua conduta é ilibada, bem parecido com o que nós temos nos nossos dias, não é muito diferente. E Jesus continua: e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Jesus continua a mostrar o que aqueles líderes queriam era ser o centro do culto, ou seja, ser o centro da atenção e da admiração dos homens, bem parecido com o que acontece hoje nos nossos dias, bem parecido com o que nós vemos nas televisões em muitas igrejas, onde o homem é o centro do culto, não o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo foi muito duro com tudo que era contrário às Escrituras Sagradas e em tudo que era ensinado pelos escribas e fariseus de modo errôneo. Jesus nunca usou de meio termo para contestar as atitudes errôneas das lideranças religiosas do seu tempo. Ele sempre foi direto. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócrita, pois se dizimam o endro, a hortelã e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Antes de Jesus, queridos, ninguém ousou contestar a autoridade e o conhecimento dos escribas e dos fariseus. Primeiro, por terem medo de serem penalizados, acusados de blasfêmia ou de desrespeito ao sacerdote. E em segundo lugar, eles não detinham o conhecimento necessário para contestar o seu ensinamento. Eles não tinham base, eles não tinham conhecimento das Sagradas Escrituras para contestar um escriba ou um fariseu. Mas eles bateram de frente com aquele que criou a lei, com aquele que trouxe a lei e colocou para que eles ministrassem no coração do homem. E Jesus contestava ponto após ponto.
O mesmo ocorre hoje com a maioria dos crentes dos nossos dias. Não possuem o conhecimento necessário para contestar determinado assunto, mesmo sabendo que está errado. Não possui conhecimento, por isso é covarde, por isso é frouxo, não tem coragem de apresentar o seu ponto de vista, não tem coragem de contestar porque não tem base nas Sagradas Escrituras, porque não lê, não busca, não ora, não se consagra e não se apresenta na presença do Senhor para que ele possa ser cheio da palavra. É muito triste. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal. Certo dia eu estava conversando com uma irmã, uma determinada pastora, e saiu um assunto a respeito do judaísmo. Então essa pastora me disse que ela aprendeu que judeu, para ela, é aquela pessoa que não acredita em nada, aquela pessoa que não tem fé em nada. Esse é o judeu que ela aprendeu. Eu fiquei, a princípio, assustado com essa situação, mas eu disse, espera aí, a senhora está meio equivocada, não está não? A senhora não está confundindo judeu com ateu? Ela, não, eu aprendi desde a minha mocidade que judeu é aquele que não acredita em nada, que não tem fé em nada. Pasmem vocês. E eu conversando com ela expliquei a situação, a diferença entre judeu e ateu, e ela compreendeu. Mas quando eu disse para ela que Jesus era judeu, ela olhou para mim e fez a seguinte pergunta: ué, mas ele era judeu e nós acreditamos nele? Ela não compreendeu que a questão de ser judeu é uma questão puramente religiosa. E Jesus nasce dentro do judaísmo. Eu consegui explicar para ela que Jesus nasceu dentro do judaísmo, que judeu é uma condição religiosa e não uma nacionalidade, mas uma condição religiosa. Ou você nasce judeu, nasce dentro do judaísmo, ou você se torna judeu através da conversão. Até que então ela compreendeu a situação, mas tudo única e exclusivamente por falta de conhecimento. Uma confusão terrível. Outro exemplo que aconteceu foi a questão de um presbítero já antigo, com mais de 30 anos de igreja. Ele debatia com uma outra pessoa, afirmando que Jesus, categoricamente afirmando que Jesus, quando ressuscitou, subiu, foi direto para o céu e que a sua aparição aos seus discípulos foi puramente espiritual e que ele só subiu ao céu perante todas as testemunhas no Monte das Oliveiras por ser ele um espírito. Olha que coisa terrível, o tipo de ensinamento. A palavra é clara e fala para nós, mostra para nós a palavra, que aquele que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, esse espírito não vem de Deus. Você tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Se você não confessar, esse espírito não vem de Deus. Nós acreditamos que o Filho do Homem deixou o céu, encarnou-se no ventre de Maria e tornou-se carne no meio de nós. E quando ele sobe aos céus, quando ele assunta aos céus, ele sobe da mesma forma com seu corpo físico. Então nós explicamos para esse presbítero, explicamos para ele. Você pode também dar uma conferida depois no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 38 a 43. Isso pode ser facilmente comprovado, porque nesse versículo mostra que Jesus, quando ressuscitou, ele se mostra aos seus discípulos, ele mostra as suas marcas, as chagas no seu corpo, e ali junto com eles, ele come um peixe e come um favo de mel. O Espírito não come, o Espírito não participa de nada disso. E quando Jesus sobe aos céus, na presença daqueles homens e daquelas mulheres que ali estavam, ele sobe na sua forma humana. A forma que ele tinha aqui na terra não era um espírito, era um homem, era carne. Pare e pense um pouco. Pare e raciocine. Se a liderança ela está ensinando as pessoas dessa forma, imagine que tipo de igreja tem sido formada ao longo dos anos. Tente imaginar o que será dos seguidores dessas pessoas que os ensinam dessa forma. Tente imaginar. Interpretações errôneas da palavra, interpretações equivocadas das Escrituras, sem a inspiração do Espírito Santo, sem a direção do Espírito de Deus, sem a direção do Espírito de Cristo Jesus. A palavra se repete: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Amados, o apóstolo Paulo nos alerta a esse respeito na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 4, versículo 3 e 4. A palavra diz assim: porque virá um tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. O povo foi doutrinado a ouvir somente aquilo que é agradável aos seus ouvidos, desprezando a verdade. O apóstolo Pedro também nos adverte a respeito de falsos mestres e de heresias que seriam colocadas no meio do povo, heresias estas que negam até a eficácia do nome de Cristo. Há pouco tempo, eu vi no YouTube, não coloquei aqui porque senão pode acontecer um problema com o vídeo, né? Um bispo de uma determinada igreja dizendo que ao expulsar um demônio, o nome de Jesus só não foi suficiente para que ele expulsasse o demônio. Só o nome de Jesus não foi suficiente, ele teve que se revoltar. Depois que ele se revoltou, o demônio saiu. O nome de Jesus não funcionou. Você vê, olha o que o apóstolo Pedro fala em relação a isso. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Não se permita ser enganado. Pergunte, tire as suas dúvidas, diga assim: eu não entendi, eu não compreendi. E se a sua liderança não souber te explicar o que ele mesmo está te ensinando, ali o que ele está te ensinando naquele momento, desconfie e tente se informar a respeito para que você não seja facilmente enganado por lobos devoradores. Se uma pessoa estiver te ensinando uma coisa e você perguntar a respeito e ela não souber te ensinar, ela não souber te explicar, desconfie desse ensinamento. Desconfie do conteúdo que esta pessoa está passando para você, pois ela não domina esse conteúdo. Quando você aprende errado, certamente você vai ensinar errado para outras pessoas. E o erro tende a crescer muito mais que a verdadeira palavra. O erro tende a crescer muito mais que a verdade que liberta. Quando aprendemos o que é errado, durante muito tempo, aquela ideia errada batendo nas nossas cabeças, martelando durante anos e anos, se torna mais difícil de nós aceitarmos a verdade com naturalidade. Nós não conseguimos aceitar a verdadeira palavra, não conseguimos aceitar a verdade com uma total facilidade, com naturalidade, porque essa mentira foi contada durante muito tempo, ela se tornou uma, entre aspas, verdade nas nossas vidas. E quando nós entramos em confronto com a palavra verdadeira, com a verdade que liberta, a verdade nos choca. Essa verdade passa a ter um som estranho nos nossos ouvidos. Quando ouvimos a verdade, nós começamos a desconfiar, achando que aquilo ali não está correto. E acabamos fazendo como o povo de Judá, que foram advertidos pelo profeta Jeremias para não irem para o Egito. E mesmo sabendo que era a palavra de Deus, que Jeremias era um homem de Deus, deliberadamente não deram ouvidos. Você pode ver isso lá em Jeremias 44, lá no versículo 16 e 17. Jeremias adverte o povo para que eles não vão para o Egito, mas o povo está tão obstinado, o povo está tão satisfeito com as coisas que está sendo apresentada, a fartura, que está sendo apresentado diante deles ali, né? A prosperidade, está tudo próspero, está tudo maravilhoso, e eles não querem saber do Senhor. Veja, preste atenção no texto, Jeremias 44, 16 e 17, que diz assim: o povo falando para Jeremias, preste atenção: quanto à palavra que nos anunciasse em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos todas as palavras que saíram da nossa boca. Queimaremos incenso à rainha dos céus e ofereceremos libações, como de nós e de nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então
Tínhamos fartura de pão e andávamos alegres, e não víamos mal algum. O povo queria aquilo que estava na sua frente. O povo não queria ouvir a palavra do Senhor. O povo queria a prosperidade. O povo queria a prosperidade, queria tudo de bom. Eles queriam a casa própria, eles queriam a sua empresa, eles queriam ter dinheiro na sua conta bancária, eles queriam estar aproveitando dos momentos deste mundo. Mas nós vemos aqui que quem estava proporcionando aquilo para eles não era o Senhor dos céus e da terra. Era a rainha dos céus, eram os demônios, eram os ídolos, eram os padroeiros, as padroeiras que estavam apresentando aquilo para eles. Estavam aprisionando eles ali, mas eles não queriam abandonar aquilo. As práticas pecaminosas que os amarravam, eles não queriam obedecer, eles agravaram seus ouvidos para não ouvirem a palavra do Senhor e obedecê-la. Não permaneça no erro, querido. Não permaneça no erro, querida. Não permaneça no engano. Peça ao Senhor que lhe dê conhecimento. Não o conhecimento dos homens somente, mas o conhecimento que vem de cima. O conhecimento que vem do alto. Peça ao Criador discernimento de espírito para que você possa compreender as verdadeiras revelações que têm origem no trono de Deus e não mais ser levados por lobos enganadores, não mais serem enganados por lobos devoradores, por mentirosos, por cães gulosos, por miseráveis que estão interessados apenas no seu dinheiro, ensinando a você doutrinas que são doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio puramente. Coloque-se no caminho do Senhor. Permita que Ele seja o teu guia. Permita que Ele seja o Senhor da tua vida. Para terminar, aprenda a ouvir a voz do teu Senhor. Aprenda a tonalidade da voz do teu Senhor. Pare de ser enganado com palavras bonitas, com pregações lisonjeiras, que servem apenas para massagear o seu ego, preparando você para a hora do abate, para a hora do bote. Aquele momento que você vai ter que contribuir com altas somas. Aquelas palavras que vão te amaciando devagarinho, vão mexendo com o seu emocional, faz você chorar, transforma você numa presa fácil, para que na hora certa o bote seja dado. Aprenda a ouvir a voz do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo nem sempre será agradável aos teus ouvidos, porque quando você estiver errado, quando você estiver precisando ser exortado, chamado a atenção, o teu Pai vai te chamar a atenção. Mas depois que Ele vem e te chama a atenção, Ele te põe nos ombros e te leva para o redil. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Ninguém pode tirar você das mãos do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você correr para os braços dele, se você gritar por socorro, se você pedir que ele venha, te abrace, te coloque nos ombros, diga a ele: Senhor, eu estou ferido, eu estou ferida, me coloca sobre os teus ombros, Senhor, me tira daqui, meu Pai, me leva no teu abrigo seguro, me leva para o teu aprisco seguro, Senhor, transforma a minha vida, meu Pai, livra os meus ouvidos do engano, da mentira, da falsidade, Senhor, que eu ouça somente a tua voz. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos completamente. Eu abro mão de todas as coisas que me prendem a este mundo, que eu seja completamente entregue nas tuas mãos, meu Senhor e meu Salvador. Aprenda a ouvir a voz do teu Senhor, aprenda a conhecer o tom da voz do teu Salvador. Não corra quando ele te chamar, não corra para os arbustos quando ele te chamar. Quando ele disser o teu nome, diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, meu Rei. Eu estou ferido, eu estou machucado, eu estou machucada, estou magoado, estou magoada, mas, Senhor, eis-me aqui. Me cura, Pai, me livra, me transforma, me põe de pé. Eu fui enganado, mas eu não quero mais ser enganado pelos lobos devoradores. Eu fui iludido, mentiram para mim, mas eu não quero mais ser participante da mentira. Eu quero estar contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar na tua verdade. Amém? Eu sou o presbítero André, este é o canal Portas Abertas.
Espero que essa palavra tenha penetrado profundamente no seu coração. Por isso, nos ajude a evangelizar. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para que o YouTube possa nos recomendar para outras pessoas. Só assim nós poderemos levar essa mensagem, essa palavra para mais e mais pessoas em todo o mundo. A sua ajuda é muito importante. Vá lá, não custa nada, é de graça. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assim permitir. Graça e paz.